pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Casal Mais Leve, que já foi muito pesado. E hoje nós vamos contar uma história de alguém que levava a vida de uma forma muito pesada, a Gleice. Por que eu? Se você também era pesado? A gente não tá falando de peso agora, de balança, a gente tá falando de mentalidade. Casal Mais Leve. A gente deu esse nome porque a gente se achava muito pesado. A gente queria viver, então vamos começar pelo nome, vamos começar... Pela parte mais fácil, né? É. Porque viver já é mais Já percebeu quando alguém vai lá e começa um projeto, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Uma camisa. Não tem projeto, não tem nada no projeto, não tem estrutura, não tem o que vai fazer, mas faz a camisa. Não, né? outro exemplo bom, a pessoa vai começar a malhar. A primeira coisa que ela faz, ela nem começou a pegar os pesos na academia, ela já tira uma foto no espelho da academia mostrando. Força, que foco e e fé. fé. Aí só tem por um dia, no dia seguinte acabou tudo. Acabou Né? porque no dia seguinte é dor. Dor e desistência. É porque é muito mais fácil a gente falar do que a gente viver. A gente começou com esse nome lá atrás por uma série de coisas. Vou falar como a gente vivia. Teve uma história uma vez, quando a gente estava noivo, que eu fui jogar vôlei, eu gosto muito de jogar vôlei de praia, né? E aí eu lembro muito bem, né? A aliança de ouro, que a gente estava noivo, e aí... Foi muito cara. Muito cara. E a mulher da loja falou assim, muito cuidado, porque essa aliança é muito sensível, então tem que tomar cuidado com tudo. Aí eu, beleza, vou tomar cuidado com tudo. E aí eu fiquei com medo de jogar vôlei e a aliança arranhar com os grãos de areia da praia. E aí eu resolvi guardar. Eu peguei o meu Acho que a aliança não tinha muito boa qualidade, não. Pra arranhar com a areia da praia. Não, mas ela falou que arranhava. Aí eu falei, vou guardar aqui. Eu peguei, enrolei na cordinha do meu crachá e botei dentro da minha bolsa. Na hora que eu cheguei na casa dela, a minha aliança tinha desaparecido. E aí vocês imaginam o que aconteceu. Foi um caos aquele dia. Gleice quis terminar o noivado comigo, não queria mais casar, gente, porque eu perdi a aliança. Eu fiz um raciocínio lógico. Não tem aliança, não tem casamento. E aí... Ele foi irresponsável. Se não sabe cuidar da aliança, como é que vai saber cuidar da família? Fui logo Só assim, que eu mais drástico. pequei por excesso de zelo. Na verdade, eu fui furtado, né? Hoje eu tenho certeza disso. Alguém pegou minha aliança, porque foi a única coisa que desapareceu dentro da bolsa. Mas enfim. Só que o detalhe é, ela ficou muito brava, ficou sem falar comigo por dias. E eu fiquei lá orando pra, Senhor, por favor, muda o coração dessa mulher, Senhor. Pra que ela possa me aceitar de volta, pra que ela possa ficar mais leve. E só que o detalhe que aconteceu antes, um pouco antes, é que um dia ela foi lavar a louça, e aí ela tirou a aliança para poder lavar a louça, porque ela queria ser muito zelosa com a aliança, porque a aliança não podia pegar produtos de limpeza. E aí ela... Agora a gente não tira aliança pra nada, Pra né? nada. Quando a gente quer tirar, a gente não tira, porque não sai. não Colou. sai. Tá grudado. E aí ela deixou a aliança cair dentro do ralo. E a aliança foi embora. Errar é humano, né? Só que foi antes de mim. E aí a minha postura com ela foi totalmente diferente, porque eu sou um anjo, né? Eu sou um amor. Mas... Por que eu contei essa ilustraçãozinha aqui? De fato, a gente levava muito peso nas coisas, um drama, uma seriedade. Quebrar um copo era uma catástrofe. Sim, porque eu sou uma pessoa um pouquinho desastrada. Derrubava um pouquinho os copos em casa, às vezes. E aí, ela toda vez ficava muito brava comigo. Só que assim, foram várias coisas assim que a gente viveu, que a gente passou por momentos difíceis, problemas de doença e tal. E a gente começou também a pensar que se tiver que dar errado, vai dar com a gente. Quando eu me sentia um pouco feliz, eu ficava triste, porque eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Se eu risse demais, eu pensava, ai meu Deus, eu não posso rir tanto, porque daqui a pouco vai acontecer alguma coisa para eu chorar. E era dessa forma que a gente levava a vida. Hoje, conversando com algumas pessoas, a gente percebe que boa parte das pessoas vivem desse jeito. Porque viver uma vida mais leve exige mudança.
E não só mudança de conduta, mas mudança de mentalidade. Tanto é que a gente passou muito tempo para fazer esse canal. E tem o quê? Uns 5 anos, né? Que a gente achava injusto a gente fazer um canal, sendo que a gente ainda não se sentia que apto estava suficientemente vivendo na prática tudo que a gente queria falar, né? Para falar disso, né? Só que, cara, a gente nunca vai viver 100% perfeitamente da forma como a gente deseja. Então a gente vai ter altos e baixos, só que isso não nos torna menos aptos, não torna ninguém menos apto, não torna... Tem gente que fala assim, se você não está vivendo aquilo ali, você é incoerente para falar. Ok, uma coisa é uma pessoa quebrada financeiramente falar que vai ajudar você a ficar rico. Outra coisa é nós que vivemos a parte de saúde, que temos todo o conhecimento teórico e tentamos todos os dias na prática viver de fato, né? E aí a gente dá umas escapadas, umas vaciladas, né? Mas a gente vive aquilo ali no modo geral, né? Então, sim, nós somos aptos para falar sobre, mas somos que nem vocês, vivemos altos e baixos e estamos sempre na luta. A gente até mudou de endereço, mudou de cidade para que a vida se tornasse mais leve. A gente percebeu que isso só aconteceria quando a gente mudasse a nossa mentalidade. E é por isso que hoje a gente vai dar 9 dicas para ter uma vida mais leve. Algumas coisas a gente já consegue fazer, outras a gente está tentando fazer, e o mais importante é a satisfação e a saúde que isso traz para a nossa vida. Hoje em dia a gente se sente muito mais feliz, muito mais realizados, muito mais saudáveis, a gente adoece até menos, né? Porque a gente está tentando viver uma vida mais leve. Com menos... Então vamos às 9 dicas. Tenha um propósito de vida. Uma vida com propósito, ela é muito mais interessante. Tem uma frase que é até falada lá no filme da Alice no País das Maravilhas, que é a frase de um cara famoso, não estou lembrando o nome dele agora, que diz assim, se você não sabe para onde... mas foi um outro cara que escreveu. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, a primeira coisa, se você não sabe, se você não colocar na sua cabeça que você quer ter saúde, você pode pegar qualquer caminho, tudo bem, vai dar na mesma. Agora, se você quer ter saúde, você vai saber alimentar bem, de fazer atividade física todos os dias, de dormir 8 horas de sono, descansar. Ter mais saúde já seria um propósito por si só, né? Sim, acho mais saudável. Todos deveriam ter esse propósito, né? Porque sem saúde a gente não chega a lugar algum. Não é assim, né? No estalar de dedos de uma hora para outra. É preciso que você reflita, que você leia um bom livro para te dar um direcionamento, para você saber o que realmente você gosta, o que realmente faz feliz, o que realmente vai fazer você ter prazer durante toda a sua vida. Existe muito material de qualidade, podcast, vídeo, YouTube. É uma ferramenta espetacular para aprender hoje em dia. Tem até um livro de um amigo nosso, O Melhor Trabalho do Mundo. Ele ajuda você a descobrir o seu propósito de vida. Vamos falar da dica 2. Autocuidado. Se alimentar bem, procurar saber quais são os alimentos de qualidade, os alimentos que vão te nutrir, os alimentos que não vão te inflamar, os alimentos que não vão te deixar sobrecarregado, te fazer mal. Já sentiu uma vez quando você come alguma coisa e aí você se sente extremamente pesado, sem vontade, com dores no corpo, dor de cabeça, cansaço, às vezes por dias. Isso acontece, o alimento tem esse poder. E o alimento também tem o poder ao contrário, né? De deixar a gente super energizado, super feliz. Mas não é só de comida que é autocuidado, né? A mente, estar com a mente boa, falar com o Criador, orar, ler materiais de qualidade, de coisas que vão te fazer bem, estudar mesmo, né? Se aprofundar nessas coisas, ter a mente sã. O nosso corpo, afinal, é o templo do Espírito Santo. E se você não acredita no Espírito Santo, eu te recomendo fortemente acreditar, porque ele é real. É uma coisa muito óbvia, né? Porém, muita gente cuida muito mais do outro, mães, né? Ou pessoas que são cuidadoras de outras pessoas, elas se preocupam tanto em cuidar do outro e esquecem de cuidar de si mesmo. E Jesus deixou uma grande lição pra gente. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente amar o próximo se a gente não se ama. E se amar é se cuidar. Você só vai cuidar de uma forma eficaz de outra pessoa se você também cuidar de você. Se você tiver saúde para isso. Aquela mãe que fala, eu faço de tudo pelo meu filho. Aí a mãe não tem uma roupinha para vestir direito, tá toda descabelada, desgrenhada, não consegue fazer nada, não consegue cuidar dela, não consegue ter um tempo para ela tirar pra relaxar, para ter um prazer,
para fazer alguma coisa para ela mesma, né? A dica 3 é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É você se responsabilizar pelas suas atitudes, pelo que acontece com você, não se colocar como vítima da situação. Culpa o mundo por tudo que acontece com a gente, mas não pensa assim, tá, e eu? O que eu posso fazer para melhorar essa minha situação? Né? Se eu estou sem saúde, eu não vou culpar o mundo, culpar Deus, porque não, é a gente se autorresponsabilizar. O que eu posso fazer? É porque muitas vezes as pessoas passaram por problemas, né? E acabam ficando nesse buraco de tipo assim, o mundo me fez isso, então eu não consigo sair daqui. Só que você consegue sim. Jean-Paul Sartre, ele falou que você não é o que fizeram de você. Você é o que você faz com o que fizeram de você. Ou seja, o que fizeram com você não define quem você é, mas o que você escolhe fazer a partir daquelas experiências, tenham sido boas ou tenham sido ruins. Dica 4. Conecte-se com a natureza. Nos dá energia para iniciar uma nova semana, né? Quando a gente já se sente desgastado. Quer ver? Faz uma experiência. Quando você estiver muito cansado, busca a natureza. Na natureza a gente encontra Deus, a gente encontra energia para continuar. De preferência um lugar que não esteja muito cheio de pessoas também, né? Um lugar que você consiga ficar tranquilo. Não adianta, vou procurar a natureza e ir pra praia de Copacabana lotada num domingo. Porque aí você não vai conseguir, talvez, né, ter aquela experiência descanso. Mas é muito bom. Não tem nada como olhar o mar, olhar um lago, olhar uma cachoeira, olhar as árvores, assim, num lugar sossegado, que você consegue ouvir o silêncio. Tem um estudo científico que diz nosso corpo, a natureza, é composta por prótons, elétrons, nêutrons, e quando a gente pisa descalço na grama, a gente troca, eletricidade. Recebe esses elétrons no nosso corpo, que funcionam como poderosos antioxidantes, nos livrando dos radicais livres. Os radicais livres são compostos que podem causar, no futuro, gerar doenças, gerar problemas de saúde. Quanto mais antioxidantes a gente coloca no nosso corpo, seja por alimentação, seja pela natureza, mais a gente previne problemas futuros e doenças. Dica número 5. Cultive relacionamentos saudáveis. Não existe aquilo de que eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de pessoas. Todos nós. Em qualquer momento da nossa vida a gente precisa. Nem que você viva sozinho, mas você precisa que a comida chegue na sua casa. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas que trabalham nessa cadeia de produção, da pessoa que te entrega, da pessoa que leva o produto para o mercado. Enfim, a gente precisa de gente. Só que de preferência que a gente tenha pessoas positivas, pessoas que nos façam bem, pessoas que não suguem nossa energia, e sim que tragam, que troquem essa energia da grama pra gente poder viver mais saudável, pra gente viver mais feliz. Pessoas que tenham a ver com a gente, que tenham a ver com os nossos princípios, que tenham uma relação boa, né? A gente tem alguns amigos que quando a gente se encontra é sempre a mesma coisa, como se a gente nunca tivesse parado de ficar perto. Faz bem pra mente, a gente sai feliz no final do dia. Quando chega em casa, fala assim, nossa, foi tão bom estar com esses amigos. Dica número 6. Tire o foco dos problemas. Muitas vezes a gente esquece de focar na gratidão, esquece de focar no que a gente já tem, e a gente foca só no que a gente não tem. Um exemplo disso, a gente tem uma planilha financeira, né? E por muito tempo, acho que quase todos os meses, eu ia fazer os cálculos ali e via que a situação estava catastrófica. Aí eu ficava o dia inteiro mal, focando ali naquela planilha. Eu comecei até a temer o final do mês, eu ia mexer na planilha que eu ia ver a situação que a gente estava. Eu ficava tão focada ali que aquele dia pra mim era terrível. Não importa o que acontecesse de bom no dia, ela não conseguia enxergar, né? Porque nossa vida estava afundada em dívidas. Eu fui tentando tirar um pouco daquilo, né? Tirar um pouco do peso e ter mais fé. Então, ao invés de focar nas dívidas, focar que todos os meses anteriores Deus nos ajudou a gente conseguir lidar com as nossas dívidas e aí tendo mais saúde financeira, gastar menos do que o que a gente ganha, né? Focar no aprendizado que a gente estava tendo com aquela planilha, não apenas no peso do que ela mostrava pra gente. Sim, então, tem aqueles dias que a gente olha e fala assim, nossa, parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quebrou o liquidificador, quebrou a máquina de lavar, quebrou o... Aí quebra tudo e a gente acha que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas não necessariamente.
É porque a gente está muito Focado. direcionado nessas coisas que estão E acontecendo. hoje só acontece coisa ruim. Aí a gente fica muito focado naquilo. E quando você tropeça, bate o seu dedinho na parede, se você ficar olhando pro dedo, vai doer muito mais, vai latejar muito mais. Aí tem gente que dá até a dica, bater o dedo na parede, olha para cima, olha para algum outro lugar. Porque a gente tira o foco daquele problema, daquela dor e começa a sentir menos, né, aquela situação e começa a enxergar outras coisas, começa a enxergar a solução. Quando você não conseguir ver a solução humana ali, foque em Deus, porque Ele com certeza tem. E o caminho tem espinhos, mas a gente sempre aprende com eles. Exato. Sempre. E a dica número 7, essencialismo. É, de fato, você viver com o que é essencial para a sua vida. A gente vive numa sociedade extremamente consumista, extremamente capitalista, onde você ter as coisas mais modernas, as melhores tecnologias, isso é um sinal de status. O melhor carro, o melhor celular, o último iPhone que saiu. E isso passou a ser uma luta para as pessoas conseguirem, porque as pessoas às vezes mal estão conseguindo pagar as contas delas, mas elas querem, para mostrar para os outros que elas têm, para agradar os outros, ter alguma coisa que elas não podem. Tem até uma frase que fala assim, né? A gente tem o que a gente é, nós... deixa. Saiba que eu também sei um ditado muito conhecido. Aquele que diz, em mosca fechada não entram bocas, em boca fechada do que acompanhado. Nós compramos aquilo que a gente não pode para mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Mais ou menos isso. Era um pouco maior. Eu não sei se é bem assim, mas... Bom, mas a ideia é essa aí, né? O que é essencial para a sua vida? A gente tem muita coisa, a gente tem muita tralha emocional. Eu, às vezes, tenho 4 itens de uma mesma coisa. Pô, eu tenho, sei lá, 3 celulares. Eu preciso dos 3? Realmente preciso? Então, a gente passar a entender o que é importante, de fato. E com o resto a gente pode até fazer uma fonte de renda ou até ajudar outras pessoas, né? Com o que não é essencial, a gente pode doar, a gente pode vender, a gente pode jogar fora, a gente pode reciclar e de alguma forma a gente vai estar beneficiando outras pessoas e desentulhando. Nossa, como é bom desentulhar a casa, né? É verdade. Nossa, a gente já pega Tudo mais livre, né? coisas materiais, às vezes, assim, pega um valor sentimental que de fato não tem, às vezes papéis velhos. Ah, mas esse papel aqui é uma lembrança. Pô, tira uma foto do papel, você vai ter a lembrança do mesmo jeito. E não vai mudar o carinho, o amor daquilo que você recebeu da pessoa que te deu, né? E com isso você ajeita as suas finanças. Você para de comprar tanto que você não pode comprar, e aí você para de dever tanto, e aí você para de ficar tão estressado porque você não tem dinheiro para pagar todas as contas que você fez durante o mês. É verdade. E a dica bônus dentro do essencialismo é, se você vai comprar um item que você realmente acha que você precisa, se livre de um item também. Troque. Não fique com um item a mais dentro de casa. Troque algum outro item dentro de casa para você sempre ter o mesmo número, se possível. A dica número 8 é viva o momento presente. Tem muita gente que vive ou no passado, como era feliz em outros tempos. 1930, quando isso. os cavalos passavam na rua. Isso, e aí a pessoa fica tão no passado que ela não vive o hoje. Ou então ela está vivendo no futuro, né? Então, às vezes, você fica tão ligado nos problemas que podem acontecer no futuro, que provavelmente nem vão acontecer, que você não tem tempo de viver o presente. Tem gente que está no trabalho pensando em estar com a família. Quando está com a família, ele está pensando em estar jogando futebol. Quando está no futebol, ele está pensando em estar no trabalho. Então, assim, ele nunca está onde ele realmente deveria estar. Então, assim, viva o momento presente. E o essencialismo, que foi a dica anterior, ela vai ajudar a viver nesse presente. Porque você para... de querer tanto, né? Coisas. Querer tantas coisas. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso ou quando eu tiver aquilo. E você começa a ser feliz pelo que você já tem. Pelos momentos, né? Com as pessoas e não com as coisas. E a dica 9, que tem muito a ver com o seu relacionamento com o outro. Seja bondoso, seja gentil, seja empático. O que é empático? Você se colocar no lugar do outro. Fazer pelo outro o que ele precisa que você faça por ele. Generosidade, né? Ser bondoso. Isso, quando a gente é bondoso com outra pessoa, quando a gente trata uma outra pessoa de uma forma como você gostaria de ser tratado, automaticamente a outra pessoa também pode te tratar daquele jeito. Já percebeu que sempre que você olha para alguém, mesmo uma pessoa desconhecida, você dá um sorriso,
ela sorri de volta? E é isso, ser bondoso é isso. Muitas vezes chamam também, falam muito, né, da lei da atração, mas se tem uma coisa que funciona com a lei da atração, é você fazer o bem por alguém, que você pode ter certeza que esse bem vai voltar de alguma forma. Às vezes a pessoa já tá armada, já tá com cara carrancuda, e você chega com um sorrisão no rosto, dá um bom dia radiante, você quebra aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes fica até desconcertada, e aí sorri de volta, e aí a coisa flui, né? Às vezes você salva o dia de uma pessoa por causa de um sorriso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de apertar o sininho, de compartilhar, de mandar pra todo mundo. Manda pra todo mundo, que a gente precisa crescer o canal, gente. Aí fiquem ligados, gente, porque na semana que vem a gente vai soltar aqui um vídeo mais esperado, apesar do canal estar começando hoje, né? Mas muita gente pediu pra gente gravar esse vídeo, que é o vídeo de um testemunho que a gente teve, um testemunho de cura. E eu espero que vocês estejam ligados e que vocês também ajudem o nosso canal a crescer, mandando esse vídeo para que outras pessoas possam seguir. Um abraço para vocês. Tchau!